Meu nome é Paulo Cogos, do canal Ocidente em Fúria. Ontem eu gravei um vídeo contra a obrigatoriedade do cinto de segurança, mas eu quis deletar para fazer um adendo. Depois eu vou regravar esse vídeo dizendo: somos contra a obrigatoriedade do cinto de segurança, mas isso não significa que não existam situações onde é melhor usar o cinto. Se você vai pegar uma estrada, por exemplo, eu recomendo que você use. Mas esse vídeo aqui no Instagram é contra a obrigatoriedade do cinto de segurança. Vejamos. Ontem eu fui até o Instagram da nobre deputada Caroline Detoni e a elogiei pelo excelente projeto de lei que ela propôs contra a obrigatoriedade das máscaras. Aí sempre tem algum comunista que fica contra, e eu falei, não tem que ter obrigatoriedade de nenhum equipamento de segurança. Primeiro que máscara não funciona, e segundo que mesmo que funcionasse, não tem que ter obrigatoriedade do cinto de segurança, por exemplo. Aí me chamaram de maluco. Mas sabe o que é interessante? Primeira coisa, como que alguém concebe a possibilidade do governo microgerenciar a nossa vida privada? Isso é totalitarismo. Como que o governo ousa decidir qual equipamento de segurança eu devo usar ou não devo usar dentro da minha propriedade, que é o meu carro? Então, para início de conversa, a obrigatoriedade do cinto de segurança é totalitarismo, é uma violação clara da ética e do direito natural. Segundo ponto, hoje as pessoas acham isso uma loucura, mas nem sempre foi assim. A discussão sobre a obrigatoriedade do cinto de segurança começa nos Estados Unidos da América na década de 70, 80 e, segundo o Instituto Gallup, a maior parte da população americana era contra uma barbaridade dessa porque eles tinham em mente as raízes da civilização americana, a sua declaração de independência e o seu Bill of Rights. E, obviamente, a obrigatoriedade do cinto de segurança viola a quarta emenda, que teoricamente protegeria o cidadão contra buscas e apreensões arbitrárias na sua propriedade, o que inclui o carro. Protegeria o cidadão contra julgamentos e punições, as multas, por exemplo, sem o devido processo da lei. Ou seja, viola a quinta emenda, viola a 14ª emenda. E viola, obviamente, o direito natural. Então, os americanos tinham essa consciência, mas foram décadas de reconstrução, de engenharia social, de deseducação nas escolas, até a população americana aceitar até mesmo as focinheiras asfixiantes estatais, né? Mas como que começou essa lei de obrigar o cinto de segurança? É simples. Isaías, capítulo 1, versículo 23. Os teus príncipes são corrompidos, eles são cúmplices de ladrões e eles buscam apenas o proveito próprio. Está na Bíblia. E foi exatamente o que aconteceu. Os governantes quiseram mais uma lei, mais uma regulação da vida alheia para lucrar com a indústria da multa. Eles queriam tirar a liberdade do povo americano. Click it, né? O cinto, click it, or ticket. Em substituição ao que o Patrick Henry disse, give me liberty or give me death. Foi uma mudança completa por engenharia social, mas começa com mais a sanha confiscatória do governo. Então começa quando no Departamento de Transporte americano, a secretária de transporte chamava Elizabeth Dole, ela quer passar essa lei de obrigatoriedade de cinto de segurança, tinha uma barreira na opinião pública, então ela resolve apelar para o lobby das montadoras. É uma tática clássica dos burocratas, jogar setor contra setor, jogar produtor contra consumidor. No caso, ela então criou ali um conflito entre as montadoras e os motoristas. Como? Existia uma lei que obrigava as montadoras a colocar sistemas de segurança passivos dentro do carro, por exemplo, airbags. As montadoras, obviamente, não gostavam dessa lei porque isso encarecia artificialmente o preço do carro, gerando custos proibitivos e diminuindo o volume de vendas, porque muita gente não podia comprar um carro com tantos opcionais de segurança, opcionais obrigatórios. Então o governo cria essa dificuldade para vender a facilidade. A Elizabeth Dole promete às montadoras: vou revogar a lei que obriga vocês a instalar airbags, desde que vocês façam lobby e financiem uma campanha para passar a aprovação da obrigatoriedade do cinto de segurança. Basicamente estamos jogando montadoras contra motoristas. E assim foi feito. As montadoras caíram na armadilha, confiaram no governo, financiaram o lobby e foi aprovada a obrigatoriedade do cinto de segurança. Agora, sabe o que aconteceu? Não revogaram a lei que obrigava as montadoras a instalar airbags, elas continuaram obrigadas. A liberdade foi perdida para todos, só os burocratas saíram ganhando. Então não confiem no governo, não confiem, por exemplo, na Constituição. É o Bill of Rights, as emendas, a quarta emenda, a quinta emenda, serviu para te proteger? Não. Enquanto houver monopólio da justiça, há um monopólio da hermenêutica. A hora que você perde de vista o direito natural dado por Deus, você cai na falácia da proteção constitucional. É isso que eu estou chegando. Então, vejamos agora se a obrigatoriedade do cinto de segurança funcionou. Eu não vou discutir aqui se o cinto em si funciona. Às vezes sim, às vezes não. Eu mesmo uso quando eu pego estrada, não é porque o governo me obriga, não. É porque, por prudência, quando eu estou na estrada eu uso. Quando eu vou aqui até a padaria, não.
Agora, o fato é o seguinte: essa lei de obrigatoriedade foi aprovada em 1985. De 79 a 84, pela natural evolução dos carros, das estradas, houve uma queda de 13% nas fatalidades. Em 5 anos, 13%. Aí, obrigatoriedade 85. De 85 a 1999, que são 14 anos, houve uma queda nas fatalidades de apenas 6%. Compara com a queda de 13% nos 5 anos antes de aprovarem a obrigatoriedade do cinto. Então, não vou discutir se o cinto funciona ou não, mas certamente, por esses dados, mostra-se que a obrigatoriedade do cinto de segurança ou não valeu de nada ou até piorou, porque freou a tendência de queda nas fatalidades. Por quê? Agora vamos fazer uma análise praxeológica. Primeira coisa, eu até acredito que o cinto mais salva vidas do que não salva. Agora, não é esse o grande ponto. O grande ponto é que qualquer um que tente argumentar a favor do governo te obrigar a usar um equipamento de segurança ou a cuidar da sua saúde, está abrindo as portas para o totalitarismo. E tudo isso começa na medicina socializada. Porque o primeiro argumento dos comunas que defendem essa lei é: não, você vai se machucar, você vai se acidentar e vai onerar a saúde pública. Por isso que não tem que ter saúde pública, tem que privatizar tudo. Porque então nós podemos prosseguir nessa ideia até os seus corolários últimos e dizer: então, vamos fazer uma lei onde você tem que dirigir um carro totalmente blindado e acolchoado, usando uma armadura completa e no máximo a 10 km por hora. Por que não? Você desoneraria a saúde pública também. Então, no exato momento em que você socializa a medicina, você está dando aval para o governo microgerenciar a sua vida. Trata-se de um apanágio para todas as formas de totalitarismo. Quando Lenin disse: a medicina socializada é o primeiro passo para a derrubada da economia de livre mercado e instauração do socialismo, essa é uma das maneiras através da qual se consegue isso. Então não aceita esse tipo de argumento. É a saúde que tem que ser desestatizada, e não a vida do cidadão que tem que ser micro-regulada. Primeiro ponto. Segundo ponto, Salman Rushdie, ele diz o seguinte: não existe compatibilidade entre a maximização da segurança e a liberdade. Você vai ter que escolher um dos dois. Paradoxalmente, quando você abdica a liberdade para obter uma maximização da segurança, você está perdendo a sua segurança contra a tirania. Então, entre a maximização da segurança e a liberdade, absolutamente sempre escolha a liberdade. Esse é o outro ponto político. Então, muito mais importante do que quantas pessoas vão se acidentar e com qual gravidade, é o precedente político que nós estamos abrindo. Outro ponto é que existem pessoas que morrem por causa do cinto. E nós podemos dizer que qualquer político que os obrigue a usar cinto é responsável indireto pela morte dessas pessoas. Um exemplo muito triste é o jogador Denner, que morreu, se não me engano, na década de 90. Ele estava sentado no banco de carona, deitado, ele estava cansado, então ele baixou o banco, mas tinha que usar o cinto. Quando houve a colisão, o cinto enforcou, quebrou o pescoço dele, alguma coisa assim. Então ele foi morto pelos políticos que o obrigaram a usar o cinto. Diga-se de passagem, a obrigatoriedade do cinto aqui onde eu moro, em São Paulo, é coisa do Paulo Maluf. Totalitário. Outro ponto importante. Agora vamos fazer uma análise mais econômica. Já fizemos uma análise praxeológica política, vamos para a econômica. Quando o sujeito é obrigado a usar um item de segurança, por exemplo, o cinto, ele diminui a sua propensão a tomar cuidado na direção: bom, o governo me obrigou a estar mais protegido do que eu queria. Então, ele vai usar o cinto e vai dirigir de maneira menos cuidadosa, porque talvez ele não goste de usar o cinto, se sente desconfortável, se sente ameaçado de alguma forma, preso. Então ele compensaria dirigindo de maneira mais cautelosa. Agora que o governo o obriga a usar cinto, ele dirige de forma menos cautelosa. Em suma, a obrigatoriedade vai transferir o risco voluntário individual para outro, para um terceiro, um pedestre, por exemplo, um outro motorista, na forma de uma externalidade negativa. Então não faz sentido uma lei que faça isso. Uma lei onde a pessoa deixa de ser livre para escolher quais riscos vai tomar e joga o risco para terceiros na forma de um comportamento menos prudente. Mais ainda, vamos falar de seguros. Numa economia de livre mercado, obviamente haveria uma dialética entre produtores, consumidores e seguradoras para adotar um mix de segurança que ao mesmo tempo funcione, seja aprazível e não retire a liberdade de ninguém. Por exemplo, se você se acidentar e não tiver com cinto, provavelmente o seguro não vai cobrir o seu tratamento. Então tudo isso seria incentivo econômico suficiente para as pessoas usarem o cinto. Ou não usarem também, se não quiserem. Esse é o ponto.
A prova de que eu tô certo é que depois da lei da obrigatoriedade dos cintos de segurança, prometeram que o seguro ia baixar. E o seguro não baixou, mas isso é óbvio. Por quê? Os preços dos seguros vão refletir os riscos que as pessoas estão dispostas a correr e o quanto elas desejam investir na própria segurança. Se isso não for uma relação mercadológica, não haverá um barateamento dos preços, porque não reflete a preferência do consumidor. É simples. Além do mais, quando o governo obriga o cidadão a adotar um ponto de um infindável mix de segurança, que é o cinto, perde-se o incentivo para adotar outras medidas de segurança, estradas melhores, carros melhores, comportamento melhor. Tudo isso seria incluído no mix de segurança e faria parte do jogo entre consumidores de seguros e produtores de seguros. Aí vem o governo, obriga uma medida, pronto, tá tudo certo, o resto fica parado. Não há nenhuma evolução, nenhuma inovação em outras medidas que poderiam ser tomadas na área da segurança. Simplesmente desconsidera-se o mercado e impõe-se uma das regras. É ridículo. Mas o pior de tudo é o que aconteceu no Texas. A polícia lá no Texas, isso na década de 80, parou uma mulher que estava sem cinto, mandou ela descer do carro como se ela fosse uma criminosa, algemou daquele jeito que se faz com bandido mesmo, encosta a letra. Uma cidadã de bem que estava sem o cinto, sendo tratada como um marginal, como um bandido assaltante. E aí houve um rolo, houve um processo judicial e o Suprema Corte do Texas disse que a polícia estava autorizada a agir dessa forma. Para mim, ver uma cidadã de bem, trabalhadora honesta, sendo tratada como bandida porque estava sem essa porcaria, é muito pior do que qualquer perda de gasto com saúde pública que vocês possam me dar como argumento. Agora, vejam só, tudo isso, esse enforcement da lei do cinto de segurança, tem um custo. Você vai alocar recursos policiais escassos, o guardinha, o PM, o State Trooper, para ficar vigiando o carro de cidadão de bem, quando eles deveriam estar caçando estuprador, assaltante, ladrão, vagabundo, safado, pilantra, banqueiro central. Então lá, vendo quem está sem cinto com cinto dentro do carro. Isso não é só um gasto de dinheiro. Isso é também um custo de oportunidade. O policial que podia estar matando bandido e reduzindo as mortes por homicídio, tá lá multando o neguinho que tá sem cinto. Custo de oportunidade. Então é isso que eu tinha para dizer. Vamos acabar com a obrigatoriedade do cinto de segurança. Um abraço.